E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Copa do Brasil amanhã, hein? Fluminense e Aparecidense. Fluminense, Aparecidense. Pela Copa do Brasil. Vamos ver aí como é que o Fluminense vai se portar, como é que vai jogar nessa partida. No Maracanã, às 21h30, jogo em casa, a obrigação do Fluminense vencer. Será escandaloso o Fluminense não conseguir vencer bem o Aparecidense. Eu acho que seria até inteligente o Fluminense dar uma goleada para no jogo da volta colocar um time alternativo, né? Um time misto, para não ter esse desgaste que o Renato tem reclamado nos últimos dias. Para você, bota aí nos comentários, o elenco do Fluminense é bom? O elenco é satisfatório? É equilibrado? É desequilibrado? É loucão esse elenco do Fluminense? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui dos goleiros. A gente tem um Fábio, que é um baita de um goleiro, mas está em final de carreira. Isso é bom a gente pensar, mesmo ele ficando cada vez mais velho, ficando melhor. A gente tem o Vitor Eudes, que a gente observou ele no jogo contra a União Espanhola, ele foi muito bem. Pode ser um substituto, né? Trouxemos o CEO, trouxe o Pitaluga lá do Liverpool, mas o moleque quebrou o dedo de novo. A gente não sabe, há uma incerteza com relação ao Pitaluga no futuro. Tem o Gustavo Ramalho, só de goleiros. Acho que de goleiro tá. Enquanto o Fábio não se machucar, tá bom. Estranho, né? Aquele negócio do último jogo, né? O Fábio ficar 8 segundos com a bola na mão, o cara marcar escanteio. Eu sei que a regra mudou, mas a estreia da regra foi justamente no jogo do Fluminense, né? Bruno Arleu, é um comédia mesmo. Gostaria de ver se ele marcaria um escanteio contra o Flamengo no Maracanã. Um goleiro do Flamengo, aquele goleiro do Flamengo que gosta de uma cera, se ele marcaria contra o Flamengo. Marcar para o Fluminense é mole, né? O Fluminense é frouxo na federação. Laterais, lateral direito a gente tem o Guga, tá voltando de contusão. Tem o Samuel Xavier, que é o titular no momento, é o titular do momento. Tem dia que é o Guga, tem dia que é o Samuel. Aí a terceira opção é o Fidelis, que fez a estreia dele contra o União Espanhola, moleque de futuro. A gente tá bem de lateral para vocês? Precisa se reforçar no meio do ano. Na lateral esquerda tem o Fuentes, que eu gosto muito. Tem o René, que eu não gosto muito do René. E tem o Léo Jans, que fez um bom jogo contra o São José. Toda análise com São José e União Espanhola tem que ter um asterisco por causa da fragilidade das equipes, né? Eu gostaria de ver Léo Jans e Fidelis atuando no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que na lateral esquerda só tem o Fuentes ali. Na lateral direita tem o Samuel, que vai jogar um jogo bem, outro mais ou menos. E tem o Guga. Zagueiros, a gente tem o Thiago Silva, que só vive no departamento médico, mas é o melhor zagueiro que nós temos no elenco. Tem o Freitas, que veio da Liga Peruana. Ele é argentino, custou 20 milhões de reais ao Fluminense, que eu falei num dos vídeos aqui, que ele só atua bem em linha alta, né? O time tendo a posse de bola e no campo do adversário. Quando o Fluminense é pressionado e tem dificuldade na hora do passe, se atrapalha todo. Custou 20 milhões de reais. Daí tem o Inácio, que faz dupla de zaga com ele, é a dupla de zaga titular do Fluminense, custou 12 milhões de reais. O Inácio é brasileiro. É outro também, que quando é pressionado pelos atacantes adversários, entrega a paçoca, que é uma beleza. Tem o Manuel, final de carreira, o Fluminense renovou o contrato com ele, eu não sei porquê. Tem o Thiago Santos, que também é um entregador de paçoca do caramba, que já disse que não quer jogar de volante porque tem um passe horroroso, sempre entrega, como ele fez no jogo contra a União Espanhola, quando ele foi dar uma de volante, que sabe jogar e ele não sabe jogar. Então a gente tem 4 zagueiros ali que entregam a paçoca quando o adversário está fazendo linha alta. Freitas, Inácio, Manuel e qual outro? Thiago Santos. Então a gente está mal de zagueiro. Se for para alguém, ou a Superbet, ou algum André Esteves, alguma SAF, alguma coisa, algum investimento alto para o Mundial, eu acho que o Fluminense deveria investir num zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva.
Thiago Silva também quiser trabalhar, né? Tá difícil. A gente precisa de zagueiro com urgência. Volante, a gente tem o Bernal, que custou 25 milhões de reais. A gente tem o Hércules, que custou 29 milhões de reais, só em 2 volantes. Meu Deus, mais de 50 milhões de reais em 2 volantes, Bernal e Hércules. Nonato, o Fluminense prorrogou o empréstimo dele até o final do ano. O Otávio, que custou 8 milhões de reais, mais de 30 anos de idade, e arrebentou o segundo tendão de Aquiles. Martinelli, o contestado, e o garoto da base, o Wallace Davi. O Wallace Davi é para o futuro. Martinelli, eu, mesmo com todas as falhas dele, eu acho que ele pode ser titular, mas jogando de segundo volante. Não gosto do Martinelli jogando de primeiro. Ele não marca tão bem assim para ser um primeiro volante. Eu acho que ele joga melhor próximo da área. O Otávio, pô, não deveria nem ter vindo. Deveria ter dado moral pro Wallace Davi. O Nonato tá agora, com o Mano Menezes não era nem utilizado. Com o Renato começou a utilizar ele, tá fazendo uns golzinhos aí. É um jogador, tem 27 anos, tem capacidade. Hércules até agora não mostrou ser o Hércules do Fortaleza. Precisa de mais tempo para avaliar. Custou 29 milhões, tem que jogar. E o Bernal é muito jovem, tem 21 anos, é um bom primeiro volante. Tem mostrado isso tudo, mas eu acho que eu daria mais partidas ali pro Bernal ali na volância, na entrada da área. Eu acho que é um volante alto, uruguaio, de boa marcação, firme, tem algumas coisas a corrigir pela idade. Eu acho que com o tempo o Bernal vai evoluindo, tem que ter paciência com o Bernal. Então esses os volantes. Precisa de volante? No meio do ano, precisa de reforço para volante. Eu acho que já gastou grana demais para a posição de volante. E volante o Fluminense faz aos borbotões na base. Tem Doman, tem o Wallace Davi, tem o Thiago Henrique, tem o Freitas, e que não falta é volante. Meias, aí começa a pegar pesado. Tem o Ganso, que não voltou bem do afastamento por causa do coraçãozinho dele. O Lescano, que custou 29 milhões de reais, foi muito mal contra a União Espanhola. É um meia, é paraguaio, é promissor, mas quando teve a oportunidade de jogar num jogo como titular contra a União Espanhola, não foi bem. Grama sintética, time desentrosado. Vamos avaliar o Lescano em outras partidas, para ter uma análise mais concreta. O Lima, eu já analisei, já estou de saco cheio de analisar o Lima, não aguento mais o Lima. O Lima, ele foge em alguns momentos, ele se esconde, quando ele aparece, ele chuta uma bola de fora da área, faz um gol, daí cria-se um clima, o Lima é o cara, não sei o que, tem que ser titular. Aí desaparece no outro jogo, não quer marcar, marca mal, não cria nada, é colocado numa função. O Lima é engraçado. Dizem que ele joga de ponta esquerda, no Ceará ele jogava na ponta esquerda. Dizem que ele joga de meio armador, dizem que ele joga de segundo volante. Só não botaram ele ainda de primeiro volante, acho que até de lateral o Lima jogou, de lateral esquerda. Mas não conseguiu fazer bem nenhuma dessas funções. É um coringa que joga em outras funções e que não joga bem em nenhuma delas. É impressionante. Não gosto do Lima. Desculpe se você gosta, eu não gosto do Lima. Então é isso, só 3 meias, né? Lima, que não cria nada, o Ganso, que só joga quando quer, e o Lescano, que precisa ser avaliado mais vezes. Para atacante é pior ainda. Centroavante, amigo, um desespero. Tem um Cano já com a idade avançada, não é o mesmo Cano de 2023, é um Cano que está fazendo gol em 2025, mas você percebe que ele precisa de mais chances, mais oportunidades para converter um gol, diferente de 2023, a bola chegava e batia de primeira caixa. Agora não, ele precisa de mais chances, né? A deficiência técnica do Cano cada vez fica mais aparente, cada vez que a idade vai chegando. E a opção de banco dele é o Everaldo, né? A gente não tem o JK, não tem o Cauã Elias, não tem nenhum moleque da base para jogar de centroavante, chegar ali e ajudar. Os que tinham na base foram emprestados. John Kennedy emprestado com opção de compra e o Cauã em definitivo. E trouxeram o Lelê também, né? Acho que o Lelê foi emprestado.
e trouxeram o Everaldo para ser reserva do Cano, também outro jogador acima de 30 anos. Complicado. Se for, na minha opinião, para investir no meio do ano, é centroavante e zagueiro. Ponta esquerda, a gente tem um Lavega, que entrou mais ou menos no jogo contra o União Espanhola. Teve uma movimentação interessante, fez uma jogada individual ali pela ponta esquerda, mas teve pouca oportunidade. Tem o Keno, que muita gente pede para voltar para ser titular, mas é um jogador também acima de 30 anos, que tem dia que quer jogar, tem outro que não quer, mas acho que tem mais capacidade no terço final do campo do que o Canóbio. O Canóbio custou 37 milhões de reais, é titular, custou 37 milhões e para mim não é atacante. Pode ser qualquer coisa, menos atacante. Não finaliza bem e não dá assistência para lance. A fazer gol, não fez um monte de gol no Campeonato Carioca. Amigo, o Lelê também foi artilheiro do Campeonato Carioca quando chegou no Fluminense. Você queria o Lelê no elenco do Fluminense? Não, né? Deu graças a Deus que ele foi emprestado. Então o Canóbio, muito caro para que ele joga como atacante, como ponta esquerda. O próprio Canóbio falou que ele não é atacante, que ele gosta mais de jogar vindo de trás, no meio de campo. O próprio falou isso. Mas no time do Mano e do Renato é ponta esquerda. Incrível. Ponta direita tem o Arias, não dispensa comentário, é o único que corre, é o único que marca, é o único que faz gol, é o único que dá assistência, carrega o time nas costas. Olha os ponta direita. Paulo Baia também joga às vezes na ponta esquerda. Paulo Baia e o Poçante Serna. Corre, esquece a bola, briga com a bola, né? Decide um lance, faz uma grande jogada, depois dá de canela. Eu não sei se o Serna é bagre, se é craque. O Serna é um grande ponto de interrogação. Você olhando ele jogar, você vê assim, bagre, joga nada. E não sabe nem como dominar uma bola. E daqui a pouco ele faz uma jogada em velocidade, faz um gol, daí cria aquela expectativa. É muito pouco para jogar, para ser titular do Fluminense. Então Serna e Paulo Baia para ponta direita, para ser reserva do Arias, a gente tem que orar muito, um terço, uma missa, um culto, ir na Universal, pedir pelo amor de Deus para o Arias nunca machucar. Arias nunca machuque. E claro, nesse elenco também tem o menino Riquelme, que está voltando de contusão no joelho, tem o Isaac, que também joga no meio de campo, Riquelme joga na ponta direita, Riquelme é uma ótima opção ao Arias ali pelo lado direito, mas tem que ver em que condições vou voltar aí dessa cirurgia no joelho. Então essas são as opções do Fluminense no elenco. Eu acho que precisa se reforçar na zaga, não dá para jogar a temporada toda com Freitas e Inácio. A gente precisa se reforçar na posição de centroavante, só tem o Cano e o Everaldo por ali. A ponta direita também precisa de reforço. Cara, o Fluminense precisa tirar dinheiro que eu não sei de onde o Fluminense vai tirar. Porque pelos custos, amigo, 29 milhões no Hércules, 12 milhões no Inácio, 20 no Freitas, 25 no Bernal, 37 no Canóbio, 24 no Lescano. Porra, mano, 9 no Serna. O Everaldo custou 4 milhões de reais. Você, como CEO do Fluminense, Mário Bittencourt, vai tirar grana para reforçar com qualidade. Se for para compor, eu falei isso aqui várias vezes, se é para compor elenco, trazer jogador para ficar no banco de reservas, porque eu falei desses jogadores todos aqui, do custo desses jogadores no vídeo anterior, apenas 3 são titulares: o Hércules, o Canóbio. Quem é titular desse time, meu Deus? Canóbio, o Hércules e o Freitas. 3 conseguiram o status de ser titular. Muito pouco. E muito custo. Muito pouco e muito custo. Vamos lá, o Fluminense precisa se reforçar e eu não sei como vai fazer isso sem ter dinheiro. E agora os reforços estão na conta do Renato. É o Renato que vai pedir. O Renato gosta disso. O Renato gosta de pedir seus jogadores. Seus peixes. E às vezes não são tão agradáveis assim os peixes que o Renato indica. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Amanhã tem Copa do Brasil. Eita!